Mais Agrocacau Transamazônica. Mais Agrocacau Transamazônica. Carlos César Leite, juntamente com o mentor Maurício. E estamos aqui para nós conversarmos um pouco mais sobre a produção de cacau. Nutrição à alta produtividade, aqui na capital nacional do cacau. Iniciaremos o nosso assunto falando um pouco mais sobre a floração, manejo, pegação de birro e também a defesa contra a lagarta, que é o assunto do momento na língua do produtor. o produtor tem muitas preocupações para esse momento de agora e nós esperamos, nesse bate-papo entre eu e o Maurício, tirar um pouco de suas dúvidas. Exatamente, vamos trazer um pouco da nossa experiência de campo, do manejo que nós temos visto aqui, né, durante todo esse tempo aqui, e eu acho que será a dúvida de muitos de vocês aí, e a gente espera poder esclarecer todas as dúvidas que surgirem durante o nosso bate-papo. Maurício, para começar o assunto, é eminente que nós temos que lembrar do preço do cacau, que está formidável. Exatamente. Então, compensa muito a gente falar sobre alta produtividade, mas sempre lembrando do preço, que está muito bom, favorável para o produtor de cacau. Tanto esse que tem uma baixa produtividade, como quem tem alta, está se dando bem, não é isso? Exatamente. E esse preço do cacau alto, ele tem duas vertentes. Uma, né, para quem produz muito, que vai ter um custo elevado. Porém, como a gente falou agora a respeito de lagarta, quem produz muito e não se prepara tem um prejuízo ainda maior. A lagarta ela está ativa em diversas localidades. O inverno tem mostrado talvez uma chuva de pequeno porte para controlar essa lagarta, porque geralmente o clima ajuda no controle da lagarta, mas dessa vez tem sido diferente, né? Exatamente. O clima proporcionou, parece que um ambiente mais confortável para ela. Ela está se sentindo muito mais à vontade para transitar em todos os horários na lavoura. Não tem mais horário específico, não tem mais ambiente específico, nada para ela. Uma lagarta, você chegou a ver os estragos que ela vem causando no dia a dia, certo? Ali na vida do produtor, lá nos birros, né? Os birros lá crescendo, desenvolvendo, e ela come flor, come birro e vai para cima mesmo com tudo. Não tem uma semana eu visitei um produtor muito feliz com a sua produção, né? Com o seu número de birros que vingaram, né? No caso, que vingariam. Vingaram essa semana ainda. Vingaram essa semana. Porém, o estrago que a lagarta fez com que essa felicidade dele tenha se tornado uma frustração muito grande. Porque ele fez um manejo bom, trabalhou, tratou a lavoura, nutriu, fez todo o manejo correto. Fez análise de solo e disse assim, rapaz, é para dar alta produção. Quantos birros aqui? Quando começou a floração e a birração, ele falou, esse ano é meu ano. É meu ano. Agora eu vou ganhar dinheiro, agora eu vou ter muito cacau. Aí da noite para o dia... Já começou até contratando já as mãos de obra, ó vizinho. Não fecha com ninguém, porque eu vou ter muito cacau. A birração tá boa. Exatamente. E aí aconteceu isso, né? Muito rápido. A lagarta entra e faz o estrago dela ligeiro demais. Exatamente. Então, isso é um alerta, né? Para que a gente utilize uma das ferramentas do manejo integrado, que é o quê? A proteção dos birros, né? A proteção dos frutos, que vem desde a birração. E lembrar também para você, produtor, que a alta produtividade, ela é um processo, ela não é uma ação. Que a gente faz essa ação e aí, a partir daí, a gente já vai ter lá na ponta uma alta produtividade. Ela é um processo que precisa ser respeitado dentro do seu calendário, ferramenta por ferramenta, manejo por manejo, para que no final, obedecendo todas essas regras, vamos dizer assim, né? Todas essas etapas, obedecendo essas etapas, nós teremos sim o resultado disso é uma alta produtividade. Alta produtividade. Temos que lembrar também que, ao mesmo tempo que algumas pessoas estão tendo ali uma pegação de birro, estão preocupados com a lagarta, outros estão preocupados porque a floração ainda não veio.
Outros que, tipo assim, será que essas flores que estão vindo aí são as flores, são a birração da safra? Será que vinga? Será que vinga igual a maioria dos nossos produtores falam, né? Será que vai vingar? O vingar ou não de uma floração, de uma birração, está relacionado, na verdade, a vários fatores. Não é só um fator, né? Pode ser a polinização. Uma fertilização exagerada Fertilização de nitrogênio. exagerada. Também pode acontecer de dar problema. Uhum. Só para concluir, nós vamos começar conversando. São 3 assuntos, né? São 3 temas. Na verdade, o tema é nutrição à alta produtividade. Mas nós vamos começar com o tema da floração. Porque o cara nutriu, ele está esperando floração. Então, vamos pegar primeiro o camarada aqui que nutriu, a lavoura dele não florou ainda. Maurício, quais seriam os fatores que podem ter comprometido esse atraso da safra e o que nós podemos fazer, claro. Esse é o cerne do que eu acho que nós podemos começar conversando. Uhum. Eu vejo muito por um lado histórico também. Foram 2 anos de verão pegado, aí, que debilitou muito tanto as nossas plantas, viemos também de uma época de dificuldade, antes desses 2 anos de verão, uma época de dificuldade de acessibilidade de adubação, né? Tivemos a pandemia aí, na saída da pandemia, a acessibilidade da adubação da terra foi prejudicada e o solo... O clima, no caso ali, foi o que mais afetou, né? Acredito que essa deficiência de adubação dessa época veio seguida de mais os anos aí, os 2 últimos anos passados de verão intenso, eles também debilitaram muito as plantas e aí... O calor é muito grande, né? Isso. E aí, uma planta debilitada, ela precisa de nutriente para, primeiramente, se recuperar. Ela precisa se restabelecer primeiro. Se reestruturar. Para poder ter condições e ter confiança de florar, de vingar os bios. Ela precisa estar... As reservas dela precisam estar bem nutridas, bem firmes. E falar de reserva não é tão simples, porque não é reserva de 3 ou 4 nutrientes ali que a gente precisa devolver. É falar de reserva de mineralização do solo, reserva da biologia do solo, da vida do solo. Então, é uma complexidade, né? É um conjunto de coisas que formam a reserva do solo que a gente precisa ter atenção a ela. O que o produtor hoje gostaria de saber, principalmente o produtor que tem baixa floração na lavoura dele, quer aumentar, dar alta produtividade para acessar melhor esse preço. Uhum. Então, eu gostaria de trazer a memória do produtor. Olha, as plantas passaram por esses estresses climáticos. Beleza. Mas, e agora? O que poderia ser feito? Porque nós estamos em situação de emergência. É o momento que já estamos no mês de fevereiro e daqui a pouco o clima que a planta se encontraria ali para produzir pode passar. Uhum. E agregado a isso também a gente vem com a vinda das águas, os fungos também, né? Eles também estão vindo porque a gente está falando de nutrição para alta produtividade. Só que a alta produtividade está relacionada ao aproveitamento dos frutos também. Porque produção é uma coisa, produtividade é o que a gente vai retirar e conseguir fazer o lucro, né? Capturar ali, conseguir lucrar em cima. Exatamente. Então vamos lá. O que daria, produtor, o que daria para você fazer para melhorar a floração da lavoura? Iniciamos por aí. Depois nós continuaremos falando para aproveitar melhor as flores, que é outro assunto, né? Aproveitar melhor essa floração. Mas, primeiro, estimular essa floração da lavoura. Tu acha que iniciar pelo estímulo? Eu acho que iniciaria por isso aí, né? Porque nós estamos em situação emergencial. E emergência tem que tratar como deve ser feito, ir direto na veia, para entregar o recurso
fundamental para aquela situação do momento agora. Senão o produtor não consegue acessar esse clima de floração que está tendo agora. Exatamente. E a fertilização via foliar, né, dos nutrientes, de alguns nutrientes necessários, ela é nesse momento, para mim, é a adubação mais importante. Por quê? Ela vai substituir a do solo? Não vai. Não vai. Porém, ela vai tratar a emergência. Nesse momento de emergência, ela se faz mais necessário, em conjunto com a adubação de solo. Mais Agrocacau Transamazônica, eu estou aqui batendo um papo com o Maurício e a nossa conversa hoje é sobre nutrição a alta produtividade. Estamos falando agora sobre a floração. Você que chegou agora no podcast, dê continuidade, aproveite esse assunto, porque talvez você precisa de aumentar, estimular a floração da tua lavoura e nós estamos conversando agora e tirando dúvidas sobre isso. Então, ao estímulo da lavoura, nós iniciamos esse processo agora, estimulando, levando em conta uma nutrição foliar. Só que para muitos produtores lá do outro lado, eles podem se confundir, porque todo produto que é aplicado na folha, ele é reconhecido, né? Entende, como um foliar. Mas e aí, o cara vai aplicar qualquer foliar na lavoura, ou tem um jeito de poder definir isso aí, tem um conceito. Como funciona isso? A gente sempre bate muito nessa tecla, que é o cuidado com as adubações nitrogenadas agora nessa época, né? Para não estimular muito o lançamento das folhas, da folhagem. Nitrogênio ali com carbono orgânico, os dois juntos, vai gerar um problema, né? Não é que esses nutrientes sejam um perigo, né? Mas ele não é interessante para esse momento de floração. Momento. Porque então, em vez de estimular a floração da lavoura, vai estimular a vegetativa da lavoura. Exatamente. A vegetação. E a planta vai pegar os recursos que ela tem, né? E ao invés de direcionar para as almofadas florais, vai direcionar para as famosas, pegar um conceito agronômico aqui, para as gemas apicais. Os engenheiros agrônomos que estão nos acompanhando agora, um abraço especial a cada um de vocês. Então, aquelas pontinhas da folha, o produtor saber, o produtor que está em casa acompanhando, aquelas pontinhas de lançamento, ali é onde mora as gemas apicais. Mas nós chamamos de lançamento mesmo, porque é para ali onde vai ser concentrado essa energia na qual nós não queremos agora. Mas a ideia é fazer nutrição de estímulo a essa floração. Então, é montar uma coquetel, não é apenas, por exemplo, um ingrediente que a galera fala muito, aprendeu a falar sobre ele, o boro. Aí eu pegar boro e jogar lá na lavoura. E aí? Isso vai dar um resultado? Só pego só o boro, pego só o nutriente ali que o pessoal até julga. Não, é para floração, é boro para floração. E vai dar certo. Já tem até produto, né? O pessoal, as indústrias viram que o pessoal associou boro com floração. Aí tem produto que o nome é boro, flora, boro, alguma coisa do tipo, já direcionando, né, esse produto para fazer entender que ele vai dar um pegamento melhor, vai dar uma floração melhor. Não que não seja verdade, realmente o boro ele ajuda muito. Mas falta ali o equilíbrio é que vai fazer com que... Exatamente. É tipo assim, a sopa de cenoura, mas não tem só cenoura naquela sopa, né? Ele vai ter que tomar mais sopa de cenoura para adquirir vitamina C, um exemplo. Mas ali pode vir os temperos, o feijão, para causar o interesse. Porque eu acho que a planta, eu até fazendo uma reflexão aqui, os produtores que forem mais melódicos vão até talvez chorar aqui nesse momento. A planta é um ser vivo. A planta é um ser vivo que tem a sua forma de se emocionar, sua paladabilidade, que são seus interesses. Então aí o cara não causa interesse nenhum na planta, faz uma nutrição, anda com uma bomba motorizada ali, um atomizador pesado pra caramba, não faz uma coquetel apropriada e quer um retorno grande, porque o trabalho foi árduo. Mas a planta não entende o trabalho. A planta entende o que ela comeu.
e vai dar isso de retorno na floração. Então, muito cuidado. Vai fazer a floração da lavoura, vai fazer uma nutrição ali, aí vai pegar um nutriente porque ele é bom para a floração. Tem que temperar esse negócio, né? Ele não dá um agrado nutricional durante o dia para a mulher e à noite ele quer o retorno dela. Ele quer o retorno. Então, não vai ter. As plantas, inclusive, elas são fêmeas, né? Então, tem que receber um certo carinho, um estímulo ali, nutricional, adequado, para vir essa floração. Mas tem jeito. Então, nós pulamos agora até... Pulamos não, passamos para o próximo subtópico. E por falar nisso, tem uma curiosidade, né? Sim. A gente fala de estímulo de floração, mas também tem estímulo de almofadas florais, né? Com certeza. Nutrição, as almofadas florais, na verdade. E outra, além de tudo isso, existe, ali, voltando um pouquinho a falar desse estímulo às almofadas florais, estímulo à floração, e vai fazer uma nutrição, tem que lembrar que existe alguns nutrientes, alguns minerais ali, que são de mecanismo de veículo para outros nutrientes. Que eles vão levar, por exemplo, eu até posso citar um nutriente aqui, o enxofre, que por ele ser muito ágil no interior da planta, ele é rápido, né? Bem acelerado, se movimenta, ele pode favorecer o boro, por exemplo, que é muito lento. O boro é muito lento, o cara aplica boro na folha de cacau e a absorção é muito lenta, ele parece que é meio preguiçoso. Inclusive, ele é um dos nutrientes menos ágeis, né? mais lentos para chegar, para ser capturado. O zinco também, ele é um nutriente que ele é muito importante para pegar outros nutrientes e levar seu destino para que a floração seja feita com mais precisão. São N fatores que a planta depende ali, e a ideia é o camarada fazer uma nutrição equilibrada. Ele não sabe como é que está no interior da planta, qual é o nutriente que tem mais, que tem menos, que está carente, até porque se for fazer uma análise foliar, vai demorar o quê? 30 dias para chegar? Então, o ideal seria fazer uma nutrição equilibrada. O cara já equilibra coquetel, aminoácido é muito importante nesse momento também. Claro, aminoácido hidrolisado, que já está pronto para a planta poder se alimentar, mas fazer por onde que não seja materiais ali exclusos, né? Que sejam materiais... Uma coisa que é muito importante também, que não se é falada, mas é a indução hormonal da planta. Ela é muito, mas muito importante para que a floração aconteça, porque, como você falou mais cedo não, agora há pouco, a planta é uma mulher, né? E é fêmea, não é uma mulher, é fêmea. Quem falou que era uma mulher fui eu, né? Você. Agradar com o alimento para ter retorno mais tarde. Mas, enfim, a planta, ela precisa dos hormônios para que ela flore, né? Porque é a perpetuação da espécie, é como se ela estivesse tendo filhos ali. Então, é muito importante a gente associar esse balanço nutricional para induzir os hormônios, né? Para estimular os hormônios. E aí está um dos segredos de uma florada bem-sucedida. Com certeza. Nessa indução de hormônio, produtor, por favor, não vai procurar hormônios para a floração da planta. Os hormônios, na verdade, eles são formados a partir do equilíbrio nutricional dessa planta e da sanidade. A planta precisa estar bem, estar sadia, saudável, ela vai desenvolver esses hormônios. Uma vez que alguns produtores, não, vou procurar hormônio para floração e tal, aí vai lá, aplica o hormônio. Primeiro ele vai sair doido atrás, mas se encontrar. Aplica o hormônio. Beleza. Aí aquela planta pode até ser que venha uma floração, mas e depois? Você vai ficar fazendo nutrição de aplicar hormônio para tudo na planta? Não. A planta precisa ser estimulada. É muito mais fácil aplicar o que nós temos, que é fazer uma cauda equilibrada, entrega para a planta aquela alimentação e ela vai transformar
em flores, porque isso ela sabe fazer. E ela vai produzir o hormônio naturalmente na quantidade Ideal para aquela situação. Exatamente. Outra situação é a qualidade da tua floração. Tem pessoas que têm baixa floração na lavoura, baixa pegação de birro, na verdade. Tem muita floração e baixa pegação de birro. A qualidade dessa floração, por causa da falta do equilíbrio nutricional, também conta muito. Por exemplo, a flor, ela depende do polinizador. Já já nós vamos entrar em um terceiro assunto, mas agora entramos no segundo. A flor, ela depende do polinizador, depende da quantidade de pólen e depende da aceitação desse pólen também lá na outra flor. Então, os tubos polímeros precisam estar bem abertos, né? Para poder ter uma captura bem interessante ali. Então, vamos pegar aqui, Maurício, uma flor. E a baixa quantidade e qualidade nutricional dessa planta, por exemplo, é uma planta que está vivendo sobre condições de estresse, ano após ano, condições de estresse, alta adubação, tem muita salinização no solo, ou então adubação nenhuma, falta nutrientes nesse solo, N fatores, mas a flor está ali com os tubos polímeros apertados, que é por onde o pólen vai entrar ali dentro. E aí? Fica difícil o camarada ter uma alta produtividade no negócio desse. Às vezes até chegou e deu uma boa dose de NPK, mas falta equilibrar os nutricionais ali no interior da planta. Como é que vai chegar a alta produtividade, uma vingação boa? E digamos que ela conseguiu, se esforçando muito, com os tubos apertados ali, polinizou, saiu os birros, mas para vingar esse birro, ela vai tirar nutriente de onde? Ela está estressada, está desnutrida, o solo está sem reserva. Vai tirar nutriente de onde para produzir um fruto? Não vai, ela vai começar a descartar, que é o que o pessoal fazer os seus descartes, né? Aborto, né? Os famosos abortos. Olha, os famosos abortos fisiológicos, que está para acontecer, uma boa parte deles, para quem já tem os frutos, né? Quem não tem ainda está. Mas os abortos fisiológicos, já está falando. Fisiológico tem alguma coisa a ver com a fisiologia desses birros. Os abortos fisiológicos, na sua grande maioria, uma dessas das situações bem relevantes é a falta de mecanismo antecedente, o cara chegar bem antes, ter chegado antes e feito nutrição nessa planta suficiente para que ela possa estar confortável para aquela produtividade. A falta de conforto nutricional à planta, né? O conforto de clima também gerou estresse, o estresse vai dar um reflexo grande em aborto e outras coisas mais. Isso aí é iminente. Ela precisa de segurança, né? Precisa de segurança. Olha, eu vou aqui frutificar tudo isso que eu tenho aqui de birro. Por quê? Porque eu sei que a minha reserva está garantida e eu vou ter para frutificar, dar esses frutos e ainda vou conseguir me manter, me estruturar. Legal. Mais Agrocacau Transamazônica, eu e o mentor Maurício, nós estamos discutindo aqui um assunto relevante, a nutrição à alta produtividade, falamos da florada, falamos um pouquinho da lagarta, mas nós voltaremos a conversar um pouco mais sobre a lagarta também. Falamos um pouco sobre os tubos polímeros da planta, da flor, falamos sobre nutrição e agora nós vamos falar um pouco sobre a polinização dessas flores, né? É um assunto bem relevante, mas, a exemplo, o inseto polinizador, ele, durante o seu ciclo de vida, ele poliniza muito pouco. Precisamos de muitos insetos para polinizar as flores, né? Eu não sei se tu lembra qual a quantidade de flores um inseto consegue polinizar, mas são pouquíssimas flores. Durante o seu ciclo completo, não chega nem a 12 flores ali. Então, ele voa pouquinho durante a vida toda. E tipo assim, ele não vai só ficar voando de flor em flor. E ele depende também de ir
de uma planta a outra. Então, precisa de bastante insetos polinizadores. E aí, pegando o gancho, como é que fica o controle da lagarta? Exatamente, é um paradoxo, né? Algo contraditório aqui. Como é que a gente vai controlar um sem prejudicar o outro? Gerar o mínimo de impacto Como possível. é que a gente coloca na balança aqui, né? Quantos insetos tem, quantos vai morrer, quantos vão ficar, qual a quantidade necessária para continuar essa polinização. Como é que a gente vai saber até onde é viável, né, combater esses insetos que estão acabando com a nossa produção e até quando a gente deixa esses insetos não fazerem um furo econômico suficiente para que a gente também elimine os polinizadores. Interessante, Maurício, é que tem mais uma deixa ou uma queixa. Que as flores, elas têm 12 horas depois de aberta somente para serem polinizadas. Se dentro de 12 horas ela não for polinizada, é certeza que ela vai murchar. Ela termina seu ciclo de vida. Então, a mosquinha que faz a polinização, ela tem 12 horas para acessar essa flor. Ou então, pelas condições do vento também, acontecer, da planta ter uma sorte no clima e receber pólen também ali e ser polinizada. O que na maioria das vezes também pode acontecer numa lavoura bem arejada. E o cara, por exemplo, o cara que está fazendo lá uma nutrição já tem uma vantagem, né? Porque ele está ventilando na planta também ali, vai favorecer bastante a polinização dessa lavoura, já que o vento também favorece a polinização. Tem a questão também das plantas autocompatíveis, né? Que aí vai facilitar também essa polinização. A nutrição já ajuda bastante nessa questão da ventilação, que tem até uma técnica usada por algumas pessoas, que é a polinização mecânica, que eles utilizam só do vento da bomba, né, para polinizar. polinizar. O pessoal do Projeto 500 arroba por hectare faz muito isso aí, né? Trabalha para ter uma maior polinização. As plantas é bom que elas sejam autocompatíveis. Mas, produtor, o perigo aí, ó. Você deu lagarta nos teus birros, lá comendo as flores e tal. E aí, como é que controla essa lagarta sem gerar impacto na floração? Afinal, Maurício, é um assunto bem relevante. O produtor faz nutrição para ter floração. A primeira coisa que essa planta tem que ter é floração para ela ter alta produtividade. Então, o cara foi lá, corrigiu o solo, fez todo o trabalho do solo, poda a lavoura, arejou a lavoura, fez o roço, tudo em busca primeiro de flores. E na hora da floração, o produtor vai lá e aplica qualquer tipo de defensivo na lavoura. Olha o perigo. Não estou falando de todos os produtores, mas uma grande parte dos produtores aplica qualquer tipo de defensivo. Por quê? Ele está numa situação de emergência. Todos dão fé, na maioria das vezes, da situação de pragas entrando na lavoura, ali numa situação emergencial. E na emergencial o cara quer salvar o que tem, não importa o restante. E aí o perigo é iminente, né? Exatamente. E nessa questão que eu disse, a gente fala sempre baseado em todas as experiências que a gente tem dos parceiros nossos, dos nossos atendimentos, tudo baseado nesses dados, dos que são trazidos até nós, né? Das dúvidas, das questões aí, para não generalizar. A gente sabe que são produtores e É grave a situação. E aí, e você, produtor, que está assistindo a gente agora aqui no Mais Agrocacau Transamazônica, direto da capital nacional do cacau, eu, Carlos César Leite e Maurício, o nosso mentor de campo Agrocacau, lá na Agrocacau. Agrocacau para todo lado, né? E cacau, agricultor, e nós vamos para cima, e o assunto é, tu nutriu, fez de tudo para vir flor. E agora, vai passar o inseticida de qualquer jeito para proteger da lagarta? Se não passar, a lagarta come
E se passar de forma incorreta, incoerente, ou tiver uma escolha indesejada do defensivo incorreto, o que pode acontecer, Maurício? E, acontece a questão de que a gente falou do prejuízo, né, com o polinizador, e aí a gente acaba perdendo esse time da flor aberta e, consequentemente, perdendo muito da nossa produção. Mas, César, eu já estou vendo gente se coçando aí atrás da câmera, porque a gente falou e tá querendo. E aí, eu quero uma resposta. Me diz aí, o que é que eu faço? Eu trouxe aqui até uma ideia. Poxa, que lagarta é essa? Piocina mexicana. Aqui eu pesquisando no AgroLink. Você pode ir lá no AgroLink, escreve lagarta medidora, ou então lagarta mede palmo, que vai sair. A principal cultura afetada é o cacau. Ela, inclusive, tem registro só mais para o cacau mesmo. Então, essa espécie ela é de grande importância para a nossa cultura. Ela ataca mesmo. Ela bota para arregaçar. Os prejuízos são causados pelas lagartas, só que a Piocina mexicana, ela, na verdade, é a mariposa. Os hábitos dela são noturnos. Então, a ideia é a seguinte: o cara vai lá e aplica um defensivo. Qual defensivo procurar para aplicar? Primeiro, essa é a resposta. Qual é o defensivo? Né? Na verdade, essa é a pergunta que o produtor tem que andar antes de comprar. Vai num balcão, qualquer lugar, qual é o defensivo? Então, eu costumo deixar essa ideia para o produtor. O defensivo que tenha o menor impacto ambiental ali para não causar morte dos polinizadores. Tá, mas o produtor acha que isso é bobeira. Não, eu também acho um monte de coisa bobeira, mas não vai deixar de ser verdadeiro só porque eu acho bobeira. A verdade é essa, eu achando bobeira ou não, vai arrebentar. Então, o produtor precisa encontrar o que gera o menor impacto. Tem aí nos livros da nossa querida CEPLAC a indicação, inclusive até no receituário, de alguns defensivos de contato, né, que ele pode sim controlar essa lagarta. Alguns produtores não gostam, mas os defensivos de contato têm um menor impacto. Claro, a ideia é o seguinte: pega o defensivo de menor impacto e agora sabemos que a mariposa, tanto a mariposa quanto a lagarta, a mariposa é os pais da lagarta ali, tem hábitos noturnos. Só que ultimamente a gente viu as lagartas se alimentando de dia. Quer dizer que ela está tão adaptada ao ambiente que ela se sentiu confortável para se alimentar durante o dia. E as mariposas, que o produtor nem vê, não sabe nem quem foi que colocou elas. Quem foi que colocou essas lagartas. Tipo assim, surgiu uma lagarta para algumas pessoas que trabalham na área do cacau, parece que surgiu do nada, ele só fala da lagarta, lagarta, lagarta. Mas, gente, olha, lagarta, Maurício, lagarta não pousa lagarta. Alguém pousou essa lagarta e vai pousar mais. Durante o ciclo de vida dela, enquanto ela estiver por ali, talvez algumas lagartas já se tornaram mariposas e vai pousar mais. E agora? O que fazer? E o inseticida tem um impacto pequeno. Se eu passar um inseticida de grande impacto, que vai matar muita lagarta, é certeza que ele vai pegar parte dos polinizadores. E aí? O que fazer? Qual a ideia? O que nós montamos agora para regaçar com essas lagartas? Você é mentor de campo, poderia até complementar um pouco aqui para não ficar só minha fala, né? A gente tenta, na verdade, trabalhar primeiro com prevenção, né? Tratar com... Prevenir para ela nem chegar lá, né? Para nem dar lagarta. Isso daí regenerativo, é isso, na verdade, né? A agricultura regenerativa é isso, é a gente tratar com prevenção, né? Porque não é só a degradação do solo, é a degradação do ambiente todo, porque a alta produtividade está relacionada ao ambiente, a solo, ao ar, né? Ao arejamento, a tudo,
a diversidade de insetos que tem dentro de uma lavoura, tudo isso influencia na nossa alta produtividade. Beleza. Então, a gente trabalha com essa prevenção em que sentido? Evitando que essa lagarta chegue até o seu... A mariposa, no caso, evitando, chegue até aquela lavoura. Evitando que a mariposa chegue na lavoura, né? Para assim evitar essa... Ela tem predadores aqui? Eu nem olhei quais são os predadores dessa lagarta. Deixa eu ver aqui. Da lagarta sim, né? Mas qual o predador dessa mariposa? Além de passarinho, né? E uma planta saudável, ela é... Por mais que dê ali, que a praga esteja por ali, mas ela não afeta, né? A planta saudável, ela resiste a muitos tipos de estresse. Então, a gente prega muito para que o produtor consiga trazer uma condição mais saudável para a sua planta, para ela se defender com os próprios recursos dela, né? Tanto de um predador como a lagarta, quanto de predadores microbiológicos também, como fungos, que nessa época também vão começar a aparecer na lavoura. Predadores naturais, né? Predadores naturais da Peucina mexicana. Estou baixando aqui o download, fazendo download aqui para pegar o PDF para ver essa parada aqui, se tem. Mas tudo bem. Você que não tem ainda uma melhor floração da lavoura, fique até o final deste podcast, porque nós vamos dar uma receita para o cara ter um estímulo aí a essa floração. Mas, enquanto isso, nós estamos falando aqui, controle da lagarta, afetando o mínimo possível da polinização. Afinal, vamos pegar aqui uma ideia. Uma lavoura de cacau com 5.000 plantas, que o cara tem, por exemplo, uma perca de frutos significativa de pelo menos 5 frutos por planta, por causa da lagarta, né? Uhum. São, no caso, 25.000 frutos ali, que o cara perdeu naquela lavoura, que perdeu 5 frutos por planta, e uma lagarta ela consegue furar ali, tá furando. Eu andando, não sei você quantos você já chegou a conferir, mas eu já cheguei a conferir que uma só lagarta ter prejudicado ali 12 birros. Mas vou colocar só 5 por planta que foram afetadas. 25.000 frutos, levando em consideração que 25 frutos dá 1 quilo, o cara teria 1.000 quilos. No preço de hoje, no mercado, está mais ou menos quanto? Deu uma consultada? 63, de 58 a 63. Beleza, vamos colocar só R$50 no quilo aqui, vamos colocar baixo. Nós estamos falando aqui de R$50.000 que o cara perdeu para a lagarta. E às vezes ele fez um investimento ali de adubação, sendo que só os birros que a lagarta comeu pagaria a adubação que ele teve, o trato cultural que ele teve na lavoura, que é a poda, né? O roço, e ainda pagaria a mão de obra para colher essa lavoura, né? Fazer essa colheita. É um prejuízo muito grande, é uma diferença financeira muito grande para a gente estar contando com a sorte, né? Se o produtor fizer conta, ele cuida. Com certeza. O produtor que faz conta, cuida, né? E eu vou dar uma ideia aqui, eu e o Maurício, nós vamos dar uma ideia de como você vai ter o melhor controle para reduzir também ali o impacto da polinização, porque do mesmo jeito que o produtor pode perder essa birração, quando ele entra, a lagarta já comeu um pouco mesmo, ele já perdeu. Perdeu o que ele nem sabia que tinha, né? E aí, automaticamente, o produtor ainda pode perder por detonar a polinização dele. Legal. Exatamente, já são 2 perdas aí. 2 perdas. Uma causada por ele, por causa de correr atrás da emergência. É igual a emergência de dor de dente, né? O caso de dor de dente, já vi o cara colocar gasolina na boca no algodão. Que é para parar a dor de dente. Se parou, não sei, mas que ele colocou. Mas é desespero, né? Quando você vai lá conversar com os dentistas, não, tem cada história horrorizada que os caras contam, dizendo que na hora do desespero o cara fez cada determinante. Então, assim, na hora do desespero, eu considero que é um desespero. O produtor vai lá, pega um defensivo sistêmico,
arregaça nessa planta aí sem lembrar dos polinizadores, às vezes pega um defensivo ali que talvez até um domo sanitário que não tem indicações para a cultura e arregaça mesmo sem dó, sem piedade, sem lembrar que ele precisa do equilíbrio ambiental também para ele ter saúde na planta, na produção e nas atividades do solo. Então tem essa considerável. Não sei se tu tem mais alguma coisa a Não, complementar? é exatamente isso. A gente tem que tentar tratar na prevenção, né? Porque eu sempre digo que a prevenção ela é muito mais simples, eficiente e barata do que a remediação. A remediação. Na prevenção a galera não procura mesmo, mas quem procura tem resposta. Né? A galera não procura, mas tem alguns produtores que ele está fora da curva. E tem entrado em contato conosco, até deixo meu abraço aí para os produtores agrocacau. Tem os mentores agrocacau, exatamente. Então tem os produtores Um agrocacau. grande abraço a todos os nossos parceiros aí que conseguem, junto conosco, né, obter os grandes resultados aí, cumprindo, né, o nosso calendário, cumprindo todas as ferramentas que nós temos, que todos os órgãos que antecederam a gente vieram, estudaram e disponibilizaram para a gente as ferramentas para nós utilizarmos em prol da nossa lavoura. Inclusive, o que a gente conversa e as nossas ferramentas que utilizamos para trabalhar na lavoura, não tem nada de novo. Na verdade, nós só estamos implementando a campo aquilo que um dia foi pesquisado e muitas vezes o produtor não teve acesso e agora ele está tendo acesso por meio das nossas ações de campo, nossas informações, na qual nós estamos aqui hoje fazendo isso. Eu e o nosso amigo Maurício, mentor agrocacau. Uma das nossas maiores missões é realmente levar levar a acessibilidade, né, esse conhecimento que já foi estudado, que já foi implementado antes na nossa lavoura, porém os braços, os ramos dos órgãos não tiveram mais como alcançar a todos, e aí, inclusive, essa ferramenta que é a internet, que nos possibilita alcançar muito mais pessoas de uma vez só, está sendo muito útil para a gente. O Mais Agrocacau Transamazônica é um movimento, né? É um movimento para você, produtor, e também estender o convite para você que quiser comparecer aqui conosco, se tiver uma ideia, uma história, que quiser compartilhar aqui conosco. O Mais Agrocacau Transamazônica é para você, produtor. A gente estende esse convite e, claro, nós recebemos o produtor de cacau aqui para a gente poder bater esse papo, trocar uma ideia, o produtor deixar a sua ideia também. É um papo aberto. Então, Peucina mexicana é o nome da mariposa que pousa as lagartas medidoras, e a ideia que nós precisamos alcançar é controlar a lagarta e as mariposas da melhor forma, mais eficiente possível. Menos invasiva, menos agressiva. Menos agressiva aos polinizadores, para que nós possamos sair ganhando, lucrar. Ganhar tanto na floração como na proteção desses bichos. Tem jeito. Certo? Tem jeito. Eu deixo até para você complementar aí. E aí? Mas a inseticida que o cara procurou, o produtor, ele pensa que as inseticidas ou os defensivos de contato, eles são mais fracos, né? Não, é de contato, ele é mais fraco. Não, não é que ele é mais fraco. Ele dura um menor tempo. Ele vem, faz um trabalho de controle e dura um menor tempo. Por isso que é indicado para essa situação agora. Mas vamos lá. Ele conseguiu encontrar o defensivo indicado. Passa só o defensivo? Qual seria a ideia? Agrocacau, no meio dessa pegada toda aí. Eu deixo para tu complementar, Maurício. Gente. Eu vou complementar dizendo que é como a gente deu o exemplo da nutrição anteriormente, né? A nutrição foliar é como uma ação de emergência que também tem um período de tempo mais curto. E o defensivo de contato emergencial também
tem um residual menor, ou seja, tem um tempo mais curto de duração, porém ele é mais efetivo. E aí a gente entra em conjunto, né, com um nutricional, tanto para favorecer e estimular as almofadas florais que podem ter sido danificadas pelo químico colocado, quanto com produtos à base de enxofre, né, que são desalojantes e que também são repelentes desse tipo de inseto. Então, a gente entra com o emergencial do químico de contato, do inseticida de contato, e deixa um residual nutricional para a planta poder se defender nutricionalmente e ainda se nutrir, né? Estimular as suas almofadas, sua floração e por mais tempo se defender de uma lagarta, por exemplo. Eu até pesquisando aqui, eu encontrei... Cara, mas aqui não vai dar certo. Eu encontrei o predador da lagarta, sabe? Mas acontece o seguinte, a lavoura, o produtor, ele tem o hábito... O produtor que tem o hábito de estar aplicando sempre os químicos, jamais vai ter joaninhas na lavoura. Mas as joaninhas, elas se alimentam dos ovos dessa lagarta, né? Que não é, na verdade, dos ovos da lagarta. Alimento dos ovos e da lagarta. Então, a mariposa vai ser talvez só pássaro mesmo, mas as joaninhas, a famosa joaninha maculata, e fungo da Beauveria baciana também, o metarrísio, também traz um controle biológico. Tem predador pra caramba, velho. Então, assim, se deu lagarta, já sabe de uma coisa, a lavoura do cara está desequilibrada. Exatamente. Já a lagarta, na verdade, eu estou vendo aqui que a lagarta é um sinalizador. É um indicador de desequilíbrio. E aí o cara vai passar um inseticida. Um defensivo problemático lá dentro, ele vai desequilibrar mais ainda. Ou seja, vai vir outra praga e vai ficar cada vez mais difícil. É por isso que as lagartas, comia de noite. Agora, já pode comer até de dia, tá seguro. Ela se encontrou num ambiente seguro para ela. Ela tá confortável para isso. Agora não tem mais horário para lagarta, não. Não tem mais predador. Não tem mais predador. O cara ferrou com os predadores tudo. E esse controle que o Maurício está trazendo aqui agora, a ideia dele é que, ele vai ajudar, porque ele reduz o impacto, né? Ele vai ajudar a vir ali reequilibrar esse ambiente. Claro que nós não vamos estar soltando joaninha lá dentro, nós não temos essa capacidade. Até eu acho que não é tão conveniente para esse momento agora. Mas, se eu posso, vamos pegar aqui, o produtor que está aí desse lado, se eu posso equilibrar o ambiente, favorecer a pegação floral, que é a famosa vingação, né? A pegação floral, desenvolvimento dos birros e ter o melhor controle na praga, se a praga estava tirando tanta grana, por que não investir dessa forma se ela é mais vantajosa para mim? É uma reflexão. Mas vai contra, o meu vizinho está fazendo assim. Tá. Meu vizinho está fazendo de forma desinformada, né? Eu tenho que ir lá e informar ele. Se ele quiser vir para o lado de cá, mas ele tem que ser informado. Não é sair pegando qualquer coisa e sair aplicando, porque tu pode prejudicar a floração do teu cacau. A polinização, a pegação de birro. Então vamos lá. Fazendo um recap, checklist. Certo, Maurício? Pegou defensivo indicado. Beleza? Aí agora pega o desalojante. Beleza? Agora pega um bom adjuvante. Beleza? E, claro, uma fagulhazinha. A Agrocacau já tem tudo isso, né? Então, já pega tudo isso aqui. E outra, pega esses materiais da melhor qualidade que tem um equilíbrio nutricional. Porque hoje, o desalojante,
ele também tem funções nutricionais para ajudar nessa floração. Aí o cara ainda pode pegar um boro ali e jogar ali dentro dessa cauda, trabalhar bem, bacana essa cauda aí, ó, fazer-lhe o trabalho ajeitado. O que vai acontecer agora, Maurício, com as mariposas? Uma coquetel dessa, as mariposas que estão lá escondidas. As mariposas que iriam colocar novos ovos para surgirem novas lagartas já não vão mais estar lá. Então a gente está prevenindo, né, de novos ataques de lagarta. Não só as lagartas que já estão lá vão ser eliminadas pelos defensivos de emergência, né, quanto as que iriam danificar também a nossa lavoura, elas também não vão mais se criar, né? A ideia é essa, as lagartas que estão nos ovos não vão mais se criar. A gente pega 2 gerações, então, da praga, né? Da praga. Isso é pegar, reduzir o impacto ambiental, porque isso é regenerativo. Tem muita gente achando que regenerativo é pegar e transformar tudo em orgânico. Não. Regenerativo é reduzir o impacto para gerar mais lucro. Reduzir o impacto para gerar mais lucro. E agora você realmente, você reduziu o impacto. Não é pegar qualquer coisa, pegar a coisa certa, né? E não precisar utilizar nem a dose indicada. Precisar usar abaixo da dose indicada para alcançar o objetivo esperado. Então, porque nessa base da regenerativa, a gente está tratando, nutrindo. Então, no próximo momento, que seria de utilizar novamente. Aí já traz uma prevenção também. Isso, aí a gente já está prevenindo. O defensivo não, o defensivo foi e acabou. No próximo momento vem mais forte, a gente aumenta deveria aumentar a quantidade do defensivo. A quantidade ou passar um outro defensivo mais forte ainda. Isso. E a gente está vindo na contramão. Contramão ali. Então a gente não só está ajudando a regenerar o ambiente ali, né? Todo aquele ambiente, como a gente está também regredindo o investimento do produtor. Porque no próximo momento a planta já vai estar mais forte, o ambiente já vai estar mais propício ao não aparecimento dessas pragas. Favorecendo também ali o controle biológico. Exatamente. Perfeito. Agora, aumentar a produtividade sem reduzir o estresse da planta é impossível, certo? E reduzir o estresse da planta levando somente os 12 nutrientes, somente adubação química, adubação, essa coisa convencional, também é impossível. Eu disse para ti que no final desse bloco, desse podcast, nós iríamos trazer uma receita ideal. Na verdade, não é receita, é um conceito, né? Queria transformar aí, que vai transformar, na verdade, a tua mentalidade, o teu jeito de enxergar a planta e, por consequência, aumentar a tua produção, reduzindo aí os custos também. Não é tipo assim, reduzindo os custos, produzir muito de forma investindo pouco. Eu acho que isso não existe. Né? Não, então assim como produzir muito de forma econômica, sim. Exatamente, com o menor custo possível. Com o menor custo. Porque a gente não... Claro, tem que ver as compatibilidades, né? É do desejo de cada um, é da vontade de cada um, é do propósito de cada produtor também. Qual propósito? Tem produtor que está satisfeito com 600 gramas por planta. Tem outros que estão produzindo 2 quilos por planta e ainda estão querendo mais. Tem gente produzindo 2,5, buscando 3, 4, 5. E aí, a minha planta consegue? Vamos ver genética? Eu quero ver o limite, eu quero acessar mais limite nessa planta aqui. Exatamente. E são perfis de produtor, né? Então... Perfil de produtor. Beleza. Vamos levar em consideração aqui a planta que passou por estresse durante o ciclo do ano todo. Existe um conceito chamado remineralização de solo e a mineralização da planta. Então, o que é a remineralização?
primeira ideia. Explicar aí com poucas palavras para o produtor entender. O que é essa remineralização? Remineralização do solo é trazer de volta, né, os minerais que eram originais do solo quando ele era limpo, né, de Quando ele qualquer estava intervenção, equilibrado. de qualquer intervenção humana, quando ele estava no seu processo natural, em equilíbrio, biológico e biológico, Remineralizar é trazer de volta os minerais. da origem, Da trazer origem de ali. volta o solo na sua Qual a origem. diferença entre os minerais e os nutrientes? Né? Eu até vou puxar aqui no Google para você poder puxar igual aí, daí, ó. Diferença entre minerais e nutrientes. Beleza. Para muitos daqui é simples, para outros nós estamos... Então o Google diz assim, minerais são um tipo de nutriente que são substâncias presentes nos alimentos que são essenciais para o organismo. Ou seja, os nutrientes são essenciais para os organismos, para o nosso organismo, para o organismo da planta ou dos animais. Beleza. São essenciais, quer dizer que sem eles não dá para sobreviver. Por exemplo, para a planta, nitrogênio, fósforo e potássio é os macros que precisam em maior quantidade. Aí vem o enxofre, cálcio, magnésio, que são os macros secundários. A planta precisa de uma quantidade menor. Aí depois vem os micronutrientes, que são os 6 micronutrientes. Beleza. Depois vem mais alguns nutrientes ali, considerados mais ou menos 5, que não, são considerados não essenciais. Ótimo. Só que tem outros elementos, que agora está sendo discutido muito, tem outros elementos, são outros minerais, fazem parte aí da tabela periódica, está sendo discutido dentro da agricultura regenerativa que eles são fundamentais para que os nutrientes sejam absorvidos, né? O trabalho deles no solo, a forma com que eles distribuem as suas cargas e por aí vai. Então, percebeu-se que é fundamental que o solo tenha esses minerais de volta. E, Maurício, isso não me surpreende, porque, poxa, será que esses minerais estariam ali só por estar? Nada no mundo está ali só por estar, né? Só por estar? E outra, e o produtor? Será que se os minerais, estando equilibrados ali naquele solo, o nitrogênio, o fósforo, o potássio, essa microbiologia também, não teria um relacionamento melhor com a rizosfera dessas plantas? E, por exemplo, e o estresse hídrico? Não, com toda certeza, isso aí, com certeza absoluta. Os produtores aqui de Medicilândia podem ver isso na prática, até nas lavouras que são de terreno rochoso, né? Terreno próximo de rocha. Como que elas sofrem bem menos às épocas de verão. As épocas de né? verão, estresse climático. O estresse hídrico, a temperatura não afeta tanto elas quanto afeta as outras lavouras. Nós estamos falando ainda de nutrição a alta produtividade. Falamos um pouquinho do solo, mas o cerne da situação é a mineralização ou remineralização. Minerar é extrair, mineralizar é devolver, tá bom? Então, beleza. A planta não teve acesso a todos esses minerais. E o cara aqui do outro lado, ele precisa melhorar o sistema nutricional da planta e também os minerais. Beleza? Os minerais ajudam também a disponibilizar os nutrientes já existentes no solo. Então, isso também reduz o custo da adubação para o produtor. Um solo mineralizado, né? Um solo mineralizado aqui com todos os minerais em equilíbrio, ele favorece muito o aproveitamento dos nutrientes que já existem no solo. E dos que também são colocados ali. Eles também liberam nutrientes, né? No decorrer do tempo. Então, a mineralização do solo é um fator muito, mas muito importante para que a gente consiga
trabalhar uma alta produtividade sem degradar o nosso solo. Aos colegas engenheiro agrônomo que nos acompanham, uma deixa para todos nós também, não só para os nossos colegas que nos acompanham, mas os nossos amigos produtores também. Olha, existe uma grande diferença nos fertilizantes. Aquilo que é acessível de forma solúvel, então ele é disponível de forma solúvel, e aquilo que não é solúvel, mas é biodisponível, né? Então, os minerais, os nutrientes retidos ali nos minerais, às vezes eles não são solúveis. E, portanto, muitas vezes, numa análise de solo, por exemplo, o cara vai lá, faz uma análise de solo, pega uma rocha, faz uma análise de uma rocha, né? E, poxa, aqui não tem nada. Peraí, não tem nada solúvel. Mas biodisponível tem. Essa análise, com certeza, não vai ver esses minerais. Estudando sobre mineralogia, a gente vai ver muito sobre isso. Então, assim, biodisponível. Então, a gente pode dizer que isso é um casamento perfeito, né? A biologia do solo, os micro-organismos com ali, a mineralização. Com a mineralização. Importantíssimo. Mineralizar sem levar uma condição biológica para esse solo, ele está fazendo nada. Ele é como se ele saísse para fazer suco, colocasse o açúcar, a polpa ali dentro do liquidificador e não colocasse a água. Não vai dar suco. Vai bater, vai virar uma pasta, uma goma, um negócio assim, mas vai ficar difícil até para sair do liquidificador, né? Então, seria mais ou menos um fundamento assim. Então, vamos ter uma ideia aqui. E teria como eu mineralizar a planta? Então, vamos lá. A planta não teve acesso a um solo remineralizado. Você não conseguiu, jogou ali os nutrientes e tal. Mas eu estou falando de ter uma melhor floração, melhor produtividade, menor estresse produtivo e outra, recuperar a planta do estresse que ela passou. E fora a defesa, né? Defesa da folha contra... defesa da folha contra fungos. Remineralizar a planta significa eu elevar o sistema de defesa da planta no ápice, no mais alto nível, que ela mesma consiga se defender. Já pensou? Não, vai passar defensivo na tua lavoura? Não, não precisa. Ela está se defendendo com tranquilidade. Então, remineralizar a planta. Fale dessa possibilidade aí, Maurício, com a gente. E é algo tão interessante, é algo que é tão interessante que é uma coisa que naturalmente, né, se deixar por conta da natureza, demoraria um tempo, digamos absurdo para essa planta absorver lá dentro. Exatamente. Um tempo considerável. Assim, se os nutrientes já são difíceis de serem absorvidos, imagine outros minerais. Que dependem de vida para ser disponibilizados, para que... Enfim, e hoje em dia, a gente consegue fazer isso. Remineralizar a planta através da folha, né? Através da folha. Fertilização foliar. Eu sei que o assunto parece um pouquinho complexo, só um segundinho, Maurício. Eu sei que o assunto parece um pouquinho complexo, mas na verdade não é simples. É porque a gente está tentando explicar de forma detalhada e batendo papo aqui de forma detalhada, mas na verdade tudo é através da nutrição foliar. Só que uma coisa é fazer uma aplicação de qualquer adubo foliar e outra coisa é fazer uma nutrição através das folhas, né? Então, tudo é feito através da nutrição, quer dizer, numa nutrição através das folhas do cacaueiro. A planta tem folhas? Tem uma boca aberta ali dentro. Então, pode seguir, Maurício. Exatamente. E a gente tem como estimular a planta a abrir mais ainda essa boca e a gente colocar esses minerais necessários nela. Isso com um só produto, com um só material. Exatamente, com uma operação só, né? Hoje em dia a gente tem essa possibilidade, a gente alcança essa tecnologia. Minerais nanoparticulados, né? Isso. Minerais nanoparticulados. É a única tecnologia mineral em que a planta consegue absorver de forma rápida, ou seja, através da folha, né? A gente falou anteriormente que a nutrição foliar é o quê? Como se fosse
um coquetel na veia. Coquetel porque na veia. é a forma com que a planta absorve bem rapidamente para emergências. Dependendo do clima ali, de um dia para o outro já está já espalhado ali na planta Exatamente. inteira. A gente consegue, através de tecnologia, levar essa remineralização para dentro da planta de forma rápida e emergente através de uma nutrição foliar. A planta ela está constantemente fazendo fotossíntese, né? Essa troca de carbono por oxigênio. Principalmente nesse clima de agora que está bem úmido, né? Então, através dessa fotossíntese que a planta está fazendo constantemente, dia e noite, você vai aproveitar e fazer tua nutrição através das folhas. O reflexo disso é produtividade. E no assunto, quem é expert no assunto é agrocacau. A agrocacau tem essa pegada muito boa que faz essa boa representatividade. Maurício vai dar um pouco mais de detalhe para a gente poder fechar esse podcast e você ter uma alta produtividade de cacau, melhorar o sistema de resistência da tua planta a pragas, doenças e estresse hídrico, controlar também a nossa querida amiga lagarta, né? Reduzindo o impacto contra os polinizadores. Então, é aumento produtivo na certa, né? Então, passa o papo aí, Maurício. E aí, o mais interessante disso tudo é que é acessível, né? É tornar acessível e funcional. Tornar essa tecnologia acessível ao produtor. Levar essa tecnologia para o campo, trazer todas essas novidades, essas inovações, para que o produtor possa experimentar e ver que o convencional ele funciona, né? Mas ele vai até certo ponto, ele tem um limite. Ele tem um limite e o produtor ele quer alcançar um limite muito superior a isso. Exatamente. O nosso perfil que nós conhecemos aqui, nós somos a capital nacional do cacau. Então, o perfil de produtor aqui é um perfil de um produtor orgulhoso, que tem orgulho do seu município, tem orgulho da sua produção e quer cada vez mais buscar produtividade. Inovar. Tem que inovar. Bom, para quem está buscando essa alta produtividade, sabe, enxergou que não alcançou esse limite ainda, ou está vendo as carências na sua planta sobre uma nutrição à alta produtividade, remineralizar essa planta para que ela tenha essa resistência toda. Maurício, mentor Agrocacau, e a Agrocacau em peso, está empenhada por isso, né? Hoje tem loja no 140, tem também em Medicilândia, ponto de atendimento na Surini, Uruará, e mais uma cidade que eu esqueci o nome dela agora. Em Tucumã. Então, lembrando aí dos nossos colegas, colaboradores, Merson, Alires, que estão presentes hoje com a gente, Kaique, G. Anderson, Rony de Tucumã, o Parazão, né? Eurístides Van. Parazão, o nome dele é comprido, Eurístides Van. E aqui em Medicilândia, nosso amigo Maurício e o Ayas, que está na pega também. Faltou algum? Acho que não, né? Tá tudo legal. E lembrando também da nossa amiga Sandra, que está com a gente também. Sandra Farias. Um abraço, minha amiga. Raquel, Vitor, o Délio e o nosso amigo Carlos Roberto, que está fazendo a diferença aí no nosso negócio. E por trás das câmeras aqui, fazendo um excelente trabalho aqui. Nos bastidores aqui do Mais Agrocacau Transamazônica, Jackson Martins. Mídia social também, nosso amigo Rodrigo e Carlos César Leite junto com você. Um abraço, Jonathan Leite e Jazi Romero. Tem feito a diferença. É grande, nossa equipe está aí fazendo essa diferença. Remineralização de solo, remineralização de planta, manejo de alta produtividade é com a Agrocacau. Então, esperamos que nós tenhamos aqui respondido algumas perguntas do produtor
o produtor está fazendo assim mesmo. É claro que tem assunto que não dá para tratar aqui, então o produtor pode estar entrando em contato com a AgroCacau e tirando suas dúvidas. Assunto que pode ter passado batido, alguma resposta que pode não ter ficado tão clara, né? Mas aqui tem os comentários para você fazer aí, fazer algumas perguntas, entrar em contato com a gente e a gente vai estar respondendo. Mais AgroCacau Transamazônica fica por aqui e até o próximo vídeo.